3. Literatura de cordel, imagens do sertão, aqui com vocês, Carlos Moisés Espínola, para mais uma gravação ao vivo, pessoal. Hoje, dia 13/7/2022, nós estamos ao vivo e depois esse romance será postado de forma individual, de forma separada aqui no canal. Vamos ler, pessoal, o romance do autor Manuel de Almeida Filho, O Monstro Misterioso. Antes de nós lermos, caso você não for inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative a notificação, o sininho de notificações, para você receber as notificações de vídeos e das transmissões que nós fazemos aqui quase todos os dias aqui no canal, beleza? Então uma boa noite, vamos lá. Monstro Misterioso, do autor Manuel de Almeida Filho. A vida humana na terra enfrenta dura batalha, quem vive aqui não descansa, de dia à noite trabalha, sou o escudo da fé, na luta não mostra falha. Porque quem tem a fé pura no autor da criação, leva a cruz que simboliza a espada do cristão, e com ela já não teme nem as chamas de um vulcão. Quem acredita em Jesus, enfrenta o que aparece, não teme bicho valente, combate e não esmorece, a força da sua fé, quanto mais luta, mais cresce. Foi Jesus mesmo quem disse, na escritura sagrada, que a fé transporta montes, quando está concretizada. Quem não crê nessas palavras, não é cristão, não é nada. É por isso que apresento um mancebo corajoso, que fez da fé um escudo, invencível poderoso, vencendo em grande batalha um monstro misterioso. Existia num condado, numa esquisita montanha, um monstro descomunal, cheio de mistério e manha, que ninguém compreendia sua formação estranha. Tinha um corpo de leão, cabelos grandes e pretos, duros parecendo aço, de ganchos como gravetos, topando numa pessoa, furavam mais que espetos. Desse corpo monstruoso, como uma aberração, saíam 7 cabeças, a primeira de leão, a segunda de cavalo e a terceira era de cão. Pessoal, esse bicho aqui, ó, é o da capa do romance. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Quem não viu a capa do romance ainda, é esse bicho aqui, ó, o leão, a cabeça de leão, a cabeça de cavalo e a terceira era de cão. Esse bicho aqui é o que o romance fala. A quarta cabeça era de uma lebre, finalmente a quinta de caracol, a sexta era de serpente, a sétima de um pato com aspecto repelente. Sobre as cabeças do monstro há um sentido, um critério, para toda a humanidade, um assunto muito sério, porém só no fim do livro saber se há do mistério. Então aquela montanha aonde o monstro habitava chamava-se Vai Não Volta, porque ninguém escapava. Quem se destinasse à serra de lá nunca mais voltava. Já não havia sossego entre o povo do condado, 1/4 dos habitantes tinham sido devorado pelo bicho monstruoso, desumano e endiabrado. O conde mandava tropas, soldados oficiais, os guerreiros mais valentes, com armas especiais. O monstro arrasava tudo, ficava pedindo mais. O conde já não sabia a medida que tomasse, porque os homens que iam não tinham um que voltasse, e nem que ferisse o bicho com uma arma e matasse. Entre as tropas disponíveis, quase o diabo se solta, para ninguém ir à serra, houve até uma revolta, diziam todos não vamos, a serra do Vai Não Volta. O monstro continuava, fazendo a destruição, as tropas acovardadas não faziam a reação, o conde não encontrava meio para a salvação. Diante da eminência de uma desgraça geral, o fidalgo preparou um corajoso edital para ver se evitava a destruição total. Em todas as direções, o edital foi lançado, descrevendo o que estava se passando no condado e oferecendo um prêmio a quem não fosse assombrado. O prêmio era para quem tivesse o atrevimento de liquidar com o monstro, ganharia em pagamento a metade do condado e Rosalvo em casamento.
Rosalva era filha única do conde Justino Fausto e da condessa Felícia, casal que, estando exausto, ofereceu pelo povo a filhinha em holocausto. O edital correu o mundo em reinos desconhecidos, de onde vinham guerreiros, valentes e destemidos, porém nas unhas do monstro eram todos excluídos. Muitos enfrentavam a luta somente pela beleza da condessinha Rosalva, que naquela redondeza era a moça mais bonita entre as filhas da realeza. Para liquidar o monstro, a luta continuava. Quando chegava um guerreiro, para a montanha marchava. Era a última notícia, porque de lá não voltava. Enquanto pela vitória, a luta está nesse pé. Num reino muito distante, o edital foi até as mãos do moço chamado Antenor, o rei da fé. Antenor, por um mistério, possivelmente de Deus, já nasceu predestinado contra os maus, contra os ateus. Parecia até Sansão lutando com os filisteus. Filho de uma família pobre, seguia os ensinamentos da Santa Igreja de Cristo com todos os sacramentos, obedecendo os ditames, as leis e os mandamentos. Antenor desde criança defendia os oprimidos, mesmo contra os potentados, amparava os ofendidos, dominava os opressores e perdoava os vencidos. Tinha tanta fé em Deus que dizia aos opressores: como Jesus deu a vida, amparando os pecadores, eu também darei a minha, defendendo os sofredores. Sou um soldado de Cristo, dizia já o homem feito, contra o mal e a injustiça, toda batalha eu aceito, só não luto contra o bem, a justiça e o direito. Antenor, para cumprir todos os seus ideais, mandou fazer uma espada contendo 7 metais, unindo 7 mistérios, todos em partes iguais. Com essa espada na mão, Antenor se transformava num guerreiro tão valente que ninguém o suportava. Vencia todas as lutas, homem nenhum o tocava. Porque a espada tinha um poder misterioso, que qualquer homem com ela se tornava corajoso, sem saber de onde vinha o mistério poderoso. Do segredo da espada, nem mesmo Antenor sabia. Pensava que a coragem com que as lutas vencia era vinda dele mesmo, pela fé que possuía. Por não saber o mistério, o nosso herói Antenor irá cair inocente nas mãos de um traidor. Porém, enquanto não cai, vai mostrando seu valor. Dentro das grandes batalhas, entre os inimigos seus, gritava: eu hei de vencer todos os maus e ateus, para salvar os cristãos com a fé que tenho em Deus. De fato vencia a todos, dominava qualquer guerra, era como um caçador que só um tiro não erra, o mal que o enfrentasse no outro dia era terra. Assim, quando uma nação era por outra atacada, Antenor era chamado, seguia com a sua espada, os inimigos fugiam só com a sua chegada. Pela sua crença em Deus, ficou cognominado Antenor, o rei da fé, nas batalhas respeitado, nunca achou inimigo que não fosse dominado. Assim Antenor estava consagrado na história, porque de todas as lutas vinha coberto de glória, trazendo na sua espada o emblema da vitória. Chegando de uma batalha, Antenor nesse momento recebeu o edital com o oferecimento da metade do condado e a condessa em casamento. O rei da fé disse: eu vou atender ao edital, não pela mão da condessa, nem o prêmio principal, mas para salvar o povo do monstro descomunal. Não vou pelo casamento, nem a banda do condado, quero só matar o monstro, ver o povo descansado, se merecer só por Deus, quero ser recompensado. Porque quem tem interesse e luta por ambição, não merece a confiança do autor da criação, nem terá uma cadeira na mesa da salvação. Antenor, com essa ideia, sem ter ambição por nada, empreendeu a viagem numa longa caminhada, até chegar ao condado para topar a parada.
A cidade estava cheia, os hotéis superlotados, de guerreiros estrangeiros, muitos já desanimados, porque mais de 400 tinham sido devorados. Havia uma grande fila, todos que iam chegando eram logo registrados e ficavam descansando para combater um monstro à sua vez, aguardando. Com a chegada de Antenor, fez a sua inscrição urgente e contou 46 guerreiros à sua frente, os heróis mais corajosos das bandas do Oriente. Partiam um todo dia, pela manhã viajava, a serra do vai não volta, por lá mesmo se acabava. Ninguém não tinha noção como o monstro devorava. No dia seguinte outro, seguia na mesma estrada, era a última lembrança que ficava registrada, deixando a população mais e mais apavorada. Rosava era apresentada como que por incentivo a todos os candidatos, que só por esse motivo tinha até quem prometesse de trazer o monstro vivo. Antenor, vendo a condessa, apertou a sua mão. Rosalva sentiu um choque balançar o seu coração, lhe parecendo um mistério vindo de outra região. A moça viu no herói um aspecto diferente, desejou que ele não fosse na luta mais concorrente, porque na serra seria devorado facilmente. Pensando dessa maneira, palestrou com Antenor, dizendo que tinha pena, sentindo uma grande dor de vê-lo cair nas garras de um monstro devorador. Aqui estou, disse o moço, para salvar o condado. Com a fé que tenho em Deus, jamais serei devorado. Hei de deixar o seu povo para sempre descansado. Enquanto Rosalva ia com o rapaz conversando, pensando dissuadi-lo, e ia se apaixonando. A luta continuava, o tempo ia se passando. Afinal, muitos da fila desistam da viagem, voltavam às suas terras, deixando toda a vantagem do herói subir a serra, como estava preparado para, com a fé em Deus, salvar aquele condado. Distava só 4 léguas até o pé da montanha, quando Antenor foi chegando. Sentiu uma fé tamanha que dominou o seu corpo numa reação estranha. Aqui a Rosalva e o Antenor. Antenor, vendo no monstro as cabeças agitadas, pensou que precisaria numa reação tamanha que se sentiu um gigante maior do que a montanha. Contra os poderes do mal, fez uma prece a Jesus em defesa dos cristãos, beijou da espada a cruz e partiu para a batalha, espantando os urubus. O monstro vinha descendo, arrebentando as barreiras, por cima dos esqueletos, tropeçando nas caveiras, com as cabeças famintas, perversos e carniceiros. Com o monstruoso corpo, cabelos arrepiados, movimentando as cabeças, os pescoços estirados, se via as bocas abertas, com os dentes afiados. O monstro era acostumado ver quem ia combatê-lo, ficar parado tremendo, sem coragem de batê-lo, porém com nosso herói encontrou desmantê-lo. Uma tremenda zoada, as cabeças promoviam, pato, lebre e caracol apenas se remexiam, serpente, cão e leão com a gula se lambiam. A montanha estremecia enquanto o monstro avançava, entre as outras 6 cabeças, as de cavalo rinchava, Antenor com a espada para o bicho caminhava. A cabeça de serpente foi quem primeiro avançou, deu um bote de 2 metros, o rapaz se desviou, deu a primeira espadada, a batalha se travou. O monstro descomunal na luta se defendia, como uma espécie de cágado, as cabeças recolhia, numa cova no pescoço, a todas 7 escondia. Porém é que as cabeças rápidas se levantavam, com toda a ferocidade, somente 3 atacavam, as outras 4 medrosas, atrás da 3 se ocultavam. Essas 3 que avançavam, unidas conjuntamente, eram Elia de cão, de leão e de serpente,
prontas para liquidarem qualquer guerreiro valente. Assim o nosso Antenor, quando rodava a espada, as cabeças se abaixavam na sombra da espadada. O aço como relâmpago cortava o vento e amatava. Pela dureza encontrada, a espada fumaçava. Na maior velocidade, as cabeças se moviam. O moço rodopiava, ela por três investiam. Ela passava a espada, as bichas se recolhiam. Quando as espadas descia, as cabeças se ocultava, o ferro batia em cheio, os cabelos faiscava. De todos os corpos do monstro, as labaredas voavam. Na luta o rapaz foi vendo cabeças desordenadas, duas, três se levantavam, outras ficavam acamadas. Mesmo aquelas mais ferozes davam sinal de cansadas. Também ele se sentia muito abatido e cansado, dava golpe sobre golpe, sem ter nenhum resultado, porque numa só cabeça ainda não tinha acertado. Numa investida do monstro, deu um golpe imediato, por sua sorte acertou, bem na cabeça de Pato, que com a força do golpe foi cair dentro do mato. Com a perda da cabeça, o monstro deu um rugido, que a terra estremeceu, a serra deu um gemido, Antenor ficou mais forte, o bicho estava ferido. A cabeça de serpente, numa tremenda avançada, em vez de acertar o moço, abocanhou a espada, com tanta força que quase a arma era arrebentada. Agora o monstro lutava com muito mais precaução, porém Antenor estava na grande luta. Numa dessas avançadas surgiram duas cabeças babando descontroladas. As de lebre e de cavalo foram as duas decepadas. Quando as cabeças rolaram em uma avançada certa, a cabeça de leão atacou de boca aberta. Vendo os dentes afiados, o rapaz quase deserta. Porém se reanimou e pulou com rapidez, acertou em três cabeças num golpe de sensatez. Caracol, cão e serpente cortou as três de uma vez. O monstro estava batido, porém ainda avançando, com as cabeças cortadas, os 6 pescoços sangrando, com a de leão somente continuava atacando. Antenor viu que o monstro perdia a ferocidade, não tinha mais rapidez, sentiu-se tão à vontade, que resolveu como prova levá-lo vivo para a cidade. Assim foi ao seu cavalo, trouxe um cabo reforçado, lançou o monstro de longe, depois de vê-lo laçado, deu um puxão, derrubou, deixou-o bem amarrado. Depois de ter descansado, montou-se no seu cavalo, deixou o monstro seguro, para logo mais levá-lo. Foi à cidade à procura de gente para ajudá-lo. Com meia légua encontrou um destemido guerreiro, trazendo 4 criados, um marquês aventureiro, hipócrita ambicioso, perverso mal traiçoeiro. O moço, vendo o marquês, declarou-lhe a sua história, como dominou o monstro na maior sua vitória, e pediu a sua ajuda para contemplar a glória. Então pediu para que o marquês com os criados seguissem com ele a serra, unidos organizados, para conduzir o monstro com os pescoços cortados. O marquês malicioso tocava o rapaz. Assim foi com os criados, pensando na falsidade, só esperando o momento de uma oportunidade. Boa noite, Juliane Pessoa, saudades da Juliane Pessoa aqui na transmissão com a gente. Muito obrigado por acompanhar a gente aqui, Juliane. Porém o nosso Antenor não tinha maldade em nada, também não cumpria roubar um cartaz daquele. Tem o rapaz pensando, fazer de tudo uma vez, confiando em sua força, não usou de sensatez. Para revirar o monstro, deu sua espada ao marquês. O marquês tá aqui comigo. De fato o moço valente sentiu-se diminuído, o marquês aproveitou, deu-lhe golpe desmedido e chamou seus criados. Antenor viu-se perdido. Ainda lutou, porém foi por eles dominado, com uma corda bem forte
viu seu corpo amarrado entre caveiras e ossos, com um lençol amordaçado. O Marquês com os criados deixaram a serra deserta, levando o monstro maldito à cidade de Bizerta, deixando nosso Antenor esperando a morte certa. Na saída o Marquês disse: não preciso pensar nele, nem melar as minhas mãos no sangue sujo daquele. Os urubus e as feras darão logo conta dele. Assim entrou na cidade, levados, o monstro descovê-lo com maior segurança. Com maior segurança. Na porta botou um selo para a entrega do prêmio. Pera aí, rapidinho. Para a entrega do prêmio, foi tratar do documento. Rosalva foi avisada desde aquele momento que com 3 dias depois seria o seu casamento. A moça ficou contente, pensando ser a Antenor, mas quando viu o Marquês, quase morre de pavor, achando que ele tinha ele quem venceu. O conde não deu ouvidos ao que a filha dizia, apenas disse que ela a sua lei cumpriria, dentro do prazo marcado com o Marquês casaria. Porém, com Deus não dorme, o quadro modificou. No outro dia cedinho, um grupo se organizou para conhecer a serra onde o monstro habitou. Por 3 moços da cidade, esse grupo era formado, que chegados na montanha, viram o Antenor amarrado, embolado sobre o chão, de urubu rodeado. Nice Cunha, uma boa noite, Nice Cunha, boa noite para Valentina, direto de Lisboa. Aqui Antenor amarrado, com medo de serem presos, no meio da confusão, os 3 rapazes fugiram, temendo uma punição. Antenor ficou sem prova, foi posto numa prisão. Enquanto isso, o Marquês inventou a sua história, como dominou o monstro para obter a vitória, contando perante o povo, era coberto de glória. A espada de Antenor foi exposta em exposição, porque ninguém conhecia sua valorização. Por um mistério, o rapaz foi tocado na prisão. Veio uma interrogação bater no seu pensamento, porque perdeu a coragem naquele justo momento que entregou a espada ao Marquês sanguinolento. Pensando assim, pareceu uma ideia despertá-lo, porque aquele Marquês tinha podido enfrentá-lo com a sua própria espada a ponto de dominá-lo. Enquanto isso lhe chegou, já era o 3º dia, os noivos estavam prontos, a tarde triste caía, a hora se aproximava, já o cortejo seguia. Dezenas de carruagens no rumo da catedral acompanhava tocando uma banda musical no compasso ritmado da marcha nupcial. Antenor, como avisado, nessa hora na prisão, chamou um guarda em segredo e lhe deu um patacão. Pediu que fosse urgente até a exposição. Ele trouxesse a espada que ele queria ver, aquela arma que havia tido a força de vencer. Um monstro misterioso só queria conhecer. O guarda inocentemente, quando no ouro pegou, saiu em toda a carreira, com 10 minutos voltou, trouxe a espada embrulhada, nas mãos do moço entregou. Antenor com a espada, sentiu uma reação, que com uma espadada, quase derruba a prisão. Os guardas correram tantos, a porta voou no chão. Pulou e saiu correndo pela praça principal, encontrou com o cortejo já perto da catedral, parou em frente ao Marquês, o assombro foi geral. Partiu e disse: bandido, sua hora está chegada, se você venceu o monstro, prove a sua noiva amada, porque agora ou me vence ou casa com a minha espada. O Marquês disse assombrado: para onde você vem? Quer destruir meu noivado, mas não vai sair-se bem. Venci o monstro e agora hei de vencê-lo também. Bateu a mão à sua espada e partiu para o rapaz. Com toda a ordem de luta, Antenor afastou atrás. Os 2 ferros se cruzaram, quebrou o elo da paz.
O Marquês desceu a arma com toda a força dos braços, mas Antenor rebateu na topada dos dois aços. A espada do Marquês partiu-se em vários pedaços. Já vendo a morte, o Marquês só pensou na falsidade, correu em busca da jaula com grande velocidade, pensando em soltar o monstro para arrasar a cidade. Chegando à porta da jaula, o gentil selo arrancou. No desespero que vinha, abriu a porta e entrou. Com a cabeça de leão, o monstro se levantou. Avançou de boca aberta, o traidor não fez nada, porém sentiu a cabeça pela fera abocanhada, ser pelos dentes agudos, num instante esmegalhada. Numa fração de segundo, o Marquês foi liquidado, o monstro solto emitiu um rugido agigantado e avançou pela praça, deixando o povo assombrado. Antenor, que vinha perto pela rua principal, viu o povo se trancando naquela hora fatal. Sozinho enfrentou a fera para uma prova real. O monstro, agora refeito, vem em louca disparada, a cabeça de leão com a boca escancarada. O nosso herói recebeu na ponta de sua espada. O monstro, com rapidez, a cabeça desviou. Quando a espada desceu, no corpo dele acertou. Fogo de todas as cores, os ares iluminou. Antenor, que já sabia como vencer a parada, só procurava a cabeça dessa fera gigantada para cortar o pescoço com uma só espadada. Porém o monstro entendia o que o rapaz planejava, arrepiava os cabelos e a cabeça ocultava. Quando a espada descia, batia, mas não entrava. Embuchava nos cabelos, que parecia de aço, nos golpes horizontais, passava sem embaraço, pois a cabeça baixava, só encontrava o espaço. Mas Antenor, com coragem, a luta continuava, dava pulo de 3 metros, o monstro também pulava, porém um golpe fatal, nenhum nem outro acertava. O povo todo trancado, pouco a pouco foi abrindo as portas da residência e para as ruas saindo, ficando pelas calçadas a grande luta assistindo. A cabeça de leão do monstro já bambeava, não tinha mais rapidez, quando subia ou baixava, entre os pescoços cortados, dando um sinal que cansava. Até que o rapaz, um golpe, acertou uma espadada, pegou o pescoço em cheio, com uma só cutelada, a cabeça voou longe, em cima de uma calçada. O monstro tombou sem vida, perante a lei do mais forte. O povo gritou em massa, Deus mudou a nossa sorte. Viva o herói que salvou o nosso povo da morte. Antenor, nesse momento, por todos foi abraçado. Os criados do Marquês contaram todo o passado, e também os 3 rapazes que o encontraram amarrado. Quando a condessa Rosalva ao moço reconheceu, deu-lhe um abraço dizendo, só a verdade venceu, toda a vitória do povo, porém o herói é meu. Antenor não se opôs, porque se sentia amado, também amava a condessa, porque já era adorado. Assim voltou a cortejo à catedral do condado. Entre vivas e festejos, o noivo fora chegado, cumprindo a ordem cristã, ao depois de confessados, foram pelo sacerdote lidiamente casados. Depois do herói casado, vamos ouvir o critério sobre as cabeças do monstro, por um sábio muito sério, que pela sabedoria vai descrever o mistério. O mistério, pessoal, que o Manuel da Almeida Filho, o autor, falou lá no comecinho do cordel que tinha um mistério nessas cabeças. Disse o sábio, meus amigos, já é chegado o momento de descobrir-se o mistério do monstro sanguinolento que trazia o nosso povo nas garras do sofrimento. O monstro simbolizava em pessoa o Satanás, aquelas 7 cabeças representavam os sinais, desenvolvendo os efeitos dos pecados capitais. Representava a soberba, a cabeça de leão, a de serpente a inveja, a de pato a gula então, a ira apresentada pela cabeça de cão.
A cabeça de cavalo demonstrava a avareza, de caracol a preguiça, irmã gêmea da pobreza, a de lebre a luxúria, amiga da impureza. Assim estão explicados as cabeças infernais, que só seriam cortados por forças especiais, de uma arma preparada, feita com 7 metais. Para ver essa vitória, foi o que aconteceu. Antenor foi inspirado pela fé que tinha em Deus, fez a espada e com ela ao grande monstro venceu. Pois um soldado de Cristo num combate nunca erra, não pode depor as armas, continua em plena guerra, até vencer totalmente o mal na face da terra. Antenor, o rei da fé, lutando contra os ateus, mostrou a sua coragem, ensinando os fariseus. Ilustra-se nossa história, dando mais uma vitória a quem acredita em Deus. Manuel da Almeida Filho, o monstro misterioso, aqui o acróstico do grande autor Manuel da Almeida Filho.